Essa matéria de eclesiologia, a gente já viu aqui então que o pastor vai ter muito trabalho para manter a unidade da igreja, muito trabalho. É o supervisor. Por ser o supervisor, ele tem que saber de tudo o que acontece dentro da sua denominação, dentro do seu ministério, dentro da sua igreja. Ele tem que saber, mas não significa que ele é um investigador. As coisas chegam para ele. Então as coisas chegando via relatório, comentário ou revelação, chega, aí ele toma uma decisão. Não chegou, o apóstolo Paulo fala, não se intrometa nos negócios alheios, tá? Até na hora de impor as mãos sobre alguém, Paulo fala, vai impor as mãos sobre alguém, você toma um pouco de precaução, porque os pecados de alguns homens são manifestos rapidamente, de outros só no juízo final. Tem pecado que Deus só vai resolver lá no juízo final, vai se arrastar a vida inteira. E aí, como que eu vou saber? Não dá para saber. Teve um pastor aí que ele foi ordenado a pastor e ele era bígamo. Então, como ele era bígamo, não tinha como saber, porque a família estava em outra cidade lá no norte. De vez em quando ele viajava em missão, ia fazer missão. Mas como saber? Quer dizer então que há pecados que se manifestam logo, há pecados que só vão se manifestar depois, no juízo. Por isso que o pastor, a pastora não vai ficar se intrometendo em assunto, porque depois não aguenta, ninguém aguenta. Aliás, se a gente conhecesse os homens por dentro, né, eu gostaria mais dos cachorros, né? Porque tá feio. Inácio de Antioquia é o primeiro a designar o conjunto dos cristãos sob o título de Igreja Católica. Aqui está da onde surge o nome Igreja Católica, bem, no sentido de Igreja Universal. Não é uma denominação como tem hoje. Igreja Católica é especificamente a Igreja Romana. Mas no começo, Inácio de Antioquia, no século II depois de Cristo, ele disse o seguinte, que a totalidade dos cristãos formam a Igreja Universal, a Igreja Católica, bem, em oposição às igrejas particulares. Então a igreja particular é uma denominação, a igreja na totalidade ela é universal. Apaixonado pela unidade, que é o coração da sua teologia, ele não cessa de pregar a todos os seus destinatários. Dizia lá o Inácio, os heréticos eles são perigosos, as divisões são o princípio de todos os males. Dizia Inácio, tá bem? Amai a união, evitai as divisões, sede imitadores de Jesus Cristo, como ele também é do seu pai. Inácio de Antioquia, um dos maiores pastores da igreja, era um defensor vivo da unidade cristã, representada pelo bispo. Então o bispo, ele representa a unidade da igreja, ele é um só. Então é uma representação, é um emblema, tá bom? Todo mundo confia no pastor, porque ele é aquele que é o único que realmente quer uma igreja unida, único. Ele é o representante sai da boca dele, sabe? Univos, irmãos, unam-se, sejam unânimes entre vocês. Você tem um ícone ali. Então o Inácio, ele representava essa unidade. Suas cartas exortam a igreja a manter a unidade com o bispo, pois onde está o bispo, ali está a igreja. Não se trata de uma ótica centralista, mas de uma comunhão de todos para com todos, em uma sujeição dos fiéis ao pastor que os representa em amor. Então, eclesiologia, o pastor ele é aquele que ele vai lutar pela unidade de coração de todos os irmãos, não deixar seccionar, não deixar dispersar, não ter aquele exclusivismo que é dar muita preferência para uns e pouca preferência para outros, ou nenhuma preferência para alguns. Que tem muita gente que reclama na igreja das panelinhas. Puxa, como que a gente vai fazer com as panelinhas? Tem gente que se dedica demais, tem gente que não se dedica de jeito nenhum. Então tem gente que se dedica demais, ele está se envolvido em tudo. Como ele se envolve em tudo, é aqueles com quem a gente se achega mais. Mas não pode haver panelinha ou preferência. Quer dizer que tem que ter aquele momento da Susana Wesley. Susana Wesley, uma mãe que ela tinha lá uma dezena de filhos, tinha um monte de filhos, Susana Wesley, e entre os filhos ela tinha Carlos Wesley e João Wesley. E
e ela separava um dia da semana para cada filho. E nesse dia vinha o filho e falava tudo com ela e ela falava tudo com eles. Então tem que ter aquele momento que é a reunião geral, a reunião de todos, mas também tem que ter aquele momento da reunião particular. Reunião particular, uma comunhão particular. E aí é aquele negócio do pastor que se dedica, né, à igreja. A igreja se dedica a todos. Que alguns se aproximam um pouquinho mais, porque a própria pessoa ela é acessível. Tem gente que é acessível, mas tem gente que não é acessível, mas você se aproxima dele também. Só que você não se aproxima dele agredindo a intimidade dele. Tem gente que é reservado, e por ele ser reservado, você respeita essa característica que ele tem. Agora tem gente que é mais aberto, mais extrovertido, né? Te chama inclusive. Aí você vê como é difícil ser pastor, como é difícil tomar conta da igreja, porque tem alguém que gostaria de receber a mesma atenção, só que ele não tem a mesma abertura. Não tem. Como ele não tem a mesma abertura, a gente tem que provocar a abertura. Se ele der a abertura, a gente vai lá. Tem gente que inclusive, se você der a abertura para ele no WhatsApp, ele te aluga a noite toda, né? Então... até medo de... É por isso que a gente sai assim bloqueando, né? Não é por nada, é que para não ser indelicado. Mas tem gente que mesmo você dando toda a abertura correndo atrás dele, ele não quer, ele te bloqueia. Então é uma habilidade que a gente tem, de aproximação e de distanciamento, mas nunca de exclusivismo, nunca. Vai ficar para a semana que vem a gente comentar isso daqui, tá bem? Em nossos dias fica difícil manter a unidade como pastor das nossas igrejas se ele mesmo fragmentar o corpo de Cristo. Então a partir da semana que vem a gente já termina essa parte aqui. Eclesiologia ainda vai rodar um pouquinho esse mês, tá bom? É uma matéria muito importante.